Bom dia, pessoal. A gente vai dar continuidade à análise de circuitos com TBJ. O assunto agora é polarização CC-CC com TBJ. Polarizar circuito TBJ, polarizar TBJ, né, significa buscar um ponto de operação adequado para ele. Nós devemos escolher, né, os periféricos, os componentes que estão em volta do TBJ para que, né, circulem correntes adequadas, né, apareçam tensões adequadas nos terminais. Se a gente não fizer isso, né, o transistor vai ser danificado. Normalmente eu vejo, né, duas aplicações para o TBJ. Aplicação operando como chave, né, e aplicação operando na região ativa. Tá? O chaveado, né, significa que vai operar, como o nome indica, né, entre corte e saturação, certo? Saturação é quando circula a corrente pelo canal do TBJ, e corte significa que a corrente de coletor é igual a zero, tá? Ou seja, o nível alto, o nível baixo, né, que vocês conhecem na disciplina de digital, acontece, né, na operação do TBJ como chave. E na região ativa, né, opera como amplificador de sinal, né? O Bolestad apresenta vários circuitos pré-amplificadores de sinal, ou seja, nós podemos amplificar alguns milivolts, né? Estou falando 5 milivolts, 2 milivolts, até 10 milivolts, há valores de 2 volts, né? Ou um pouco mais, ok? Normalmente os amplificadores de áudio, por exemplo, né, apresentam um circuito pré-amplificador, ok? E um circuito amplificador, tá? São dois estágios, né? Dois estágios de amplificação, beleza? Na região, como chave, né, sempre vai operar entre a saturação e a região de corte, ok? Como já tinha explicado, né? E na região ativa, né, o transistor opera mais ou menos na parte central daquela área, né, característica entre a corrente de coletor e a tensão coletor-emissor, que vou explicar mais para frente, tá? Normalmente na polarização CC, principalmente quando a gente vai analisar circuitos pré-amplificadores, os capacitores são considerados como circuito aberto. Por quê? Porque a tensão CC apresenta uma frequência igual a 0 Hz. Tá? A resertância capacitiva, né, como vocês sabem, é o inverso de 2πfc. Então, F sendo 0, então nós temos 1 sobre 0, né? 1 sobre 0 infinito. Então, ele é considerado como circuito aberto. Okay? As equações básicas para analisar circuitos com TBJ são mostradas aqui na transparência, né? A tensão base emissor sempre vai ser considerado 0,7, né? Aqui seria base emissor para o NPN, né? Para o PNP vai ser emissor base, tá? Só muda a sequência do subíndice. A corrente de emissor igual a beta mais 1 corrente de base, né? Corrente de emissor é aproximadamente igual à corrente de coletor. A gente pode fazer aproximação em algumas aplicações. A corrente de coletor é igual a beta vezes corrente de base. Ou podemos escrever, né, beta igual corrente de coletor dividido pela corrente de base, tá? Aí tem a relação, né, desses ganhos beta e alfa, né? Alfa, se vocês lembram, é igual
as relações, né? Corrente de coletor, corrente de emissor, tá? Então, aí no livro está mostrado, né? Como que se chega nessas equações, tá? Aqui temos os dois símbolos, né? Do transistor TBJ, aqui do PNP, tá? E do NPN. Então, para operar adequadamente os transistores, né, os sentidos da corrente mostrados aqui na transparência devem acontecer. Sempre circula nesse sentido, nunca vai circular em sentido contrário, tá? Então, se por algum motivo, né, esse valor tenta ser diferente, então alguma coisa está errada, ok? Então, muito cuidado com isso. Qualquer TBJ deve ser caracterizado. O TBJ que a gente vai utilizar em alguma aplicação, né? A gente tem que saber como que se comporta, né? Por exemplo, para isso nós temos que traçar as curvas, tá? Aqui temos no eixo vertical a corrente de coletor e no horizontal, né, a tensão coletor-emissor. E aqui temos várias curvas, né? Cada curva corresponde a uma corrente de base. Por exemplo, temos 0 microamperes, 10 microamperes, 20, 30, 40, 50, vai até 80 microamperes, tá? Então, uma vez traçadas as curvas, nós temos que traçar a área de operação do TBJ, né? A limitação de corrente na parte superior, né? IC máximo, tá? Esse valor é fornecido pelo fabricante. A limitação de tensão, né? Também fornecido pelo fabricante. E a limitação de potência, né? A máxima potência que o TBJ pode dissipar, tá? Também fornecido pelo fabricante. Então, uma vez caracterizado, né? Aí, próximo passo é saber se o TBJ vai trabalhar como chave ou como amplificador de sinal. Então, se é como amplificador de sinal, vai operar nessa região chamada ativa, tá? E se vai operar como chave, né? Vai operar entre essa área, né? Que está junto ao eixo vertical e essa área que está junto ao eixo horizontal, tá? Aqui é corte, né? Região de corte, região de saturação. Por exemplo, se eu quero fazer circular pelo TBJ 20 mA, né? Para que ocorra que a tensão, né? Entre os terminais fique 0,2, 0,3 volts, tensão bem reduzida, eu tenho que proporcionar uma corrente de 70 microamperes, né? Ou 80 microamperes. Então, por questão de segurança, né, eu aplico, por exemplo, 80 microamperes, né? Ajusto o resistor de base, né, para circular essa corrente, tá? Então, dessa maneira vai operar, né? Vai permitir circulação de 20 miliamperes e a tensão nos terminais, né, vai ser em torno de 0,2, 0,3 volts, ok? Bom, a polarização, as regiões de polarização, né, já expliquei no capítulo 7, desculpa, na aula 7, né, fundamentos do TBJ. Então, deve se cumprir, né? Como chave sempre vai operar entre saturação e corte, né? Saturação e corte, então as junções devem ficar como explicadas, né? Aqui nas tabelinhas, tá? Aqui temos essa tabela para o PNP e a tabela inferior para o NPN, ok? Agora vamos começar analisando circuitos pré-amplificadores com TBJ, tá? Aqui temos TBJ do tipo NPN, tá? Também existem alguns pré-amplificadores com PNP, mas é mais raro, tá? Então esse circuito chama-se circuito de polarização fixa, ok? Então ele apresenta, né, duas fontes, uma fonte CC, né, que pode ser 20 volts, 22 volts, né, tensão contínua, e aqui temos a fonte de pequeno sinal, tá? Então inicialmente nós vamos analisar circuito, né, simplesmente com a fonte de tensão contínua, tá?
posteriormente, mais para frente, a gente vai analisar como que ocorre a amplificação do pequeno sinal. Okay? Então, na polarização CC, o circuito é mostrado aqui no lado. Tá? Temos a fonte, né? Resistor RB, né? Que vai limitar a corrente de base. O resistor RC, certo? Né? Aqui os terminais do TVJ. Então, é necessário, né, desenhar sempre as tensões, né, em cima dos componentes, sentidos de corrente, para montar as equações, né. Normalmente monta-se duas equações, né, é feita a análise do laço base-emissor, né, base-emissor, e análise do laço, né, entre coletor-emissor, tá. Então, do laço, né, base-emissor, aqui indo em sentido horário, por exemplo, né, nós temos BCC menos, né, corrente de base, BCRB, aí menos a tensão base-emissor, igual a zero, certo? Então, daí vem essa equação mostrada, né, que a corrente de base é igual a BCC menos a tensão base-emissor, dividido pelas resistências de base, tá? E do laço, né, coletor-emissor. Então, essa tensão total BCC, né, é igual à queda de tensão nesse resistor RC e a tensão, né, entre coletor e emissor, ok? Então, dessa igualdade, né, ela vem essa equação, tá? Coletor-emissor vai ser igual a BCC menos IC RC, né? Essa tensão é igual a BCC menos a queda em cima do RC, tá? Esses subíndices que aparecem, né, nas equações, eles têm um sentido. Ou seja, a primeira letra, né, ou seja, a letrinha que está do lado esquerdo, quer dizer que tem um potencial maior em relação à letra que está no lado direito. Tá? Então, por isso que é BC menos BE. Tá? No circuito em si, né, BE é igual a zero, daí que a tensão BCE é igual a BC, tá? Ou seja, BE é igual a zero, tá? A tensão base-emissor, né? Tensão de base menos tensão no terminal emissor, só que tensão no terminal emissor está ligado diretamente no GND, então é zero, né? Então, base-emissor igual a tensão de base, ok? Aqui temos um exemplo numérico, né? Para que vocês possam desenvolver, certo? Baseado nas equações determinadas anteriormente, né? Aqui pede determinar esses parâmetros, ok? Esses parâmetros, beleza? Aqui explica um pouco na saturação, né? Certo? Na saturação sempre vai operar próximo do eixo vertical, né? Vertical, tá? Quando o transistor está conduzindo, né? Corrente, chama-se transistor saturado, tá? Saturado significa que a tensão é bem reduzida, na faixa de 0,2, 0,3 volts aproximadamente, tá? E depois, quando a corrente bloqueia, né? Quando a corrente de base é igual a zero, certo? Essa tensão vai chegar a 12 volts, né? 12 volts. E não circula corrente, né? Não circula corrente de coletor. Ou se circula, vai ser ínfima, tá? Seria a corrente de fuga. Okay? Circuito de polarização fixa. O circuito, né? O primeiro circuito. A gente pode fazer análise, por exemplo, encontrar o ponto de operação, né? Na região ativa, por uma reta de carga, tá? Uma reta de carga, tá? Essa reta de carga, né, é determinada usando a equação do laço coletor-emissor, né? Se vocês lembram anteriormente. Tensão coletor-emissor é igual, né, tensão da fonte de alimentação, BCC, menos a corrente de coletor, BCRC. Então, esse ponto, né, que está em cima do eixo horizontal é determinado para a corrente IC igual a zero, tá? IC igual a zero, então BC igual a BCC, né? BCC. E o eixo em cima o ponto em cima do eixo vertical é determinado para a tensão coletor-emissor igual a zero,
né? Coletor emissor igual a zero. Então, a corrente de coletor vai ser igual a BCC dividido, né, pelo RC, né, que eu mostro aqui. A gente traça, né, com esses dois pontos uma reta, tá? E determina-se o ponto, né? Pode ser usando essa curva, né, ou essa curva para cima, tá? Então, a esse ponto, né, corresponde uma tensão coletor-emissor Q, tá? Coletor-emissor Q, corrente de coletor Q, tá? E a tensão base Q, tá? Esse Qzinho significa quiescente, tá? Vem de quiescente, ok? Ou seja, nós temos que fixar, né, via os resistores de coletor e base, né, para que o transistor permita, né, essa circulação de corrente e nos terminais apareça essa tensão, né, de coletor emissor, tá? Temos outra configuração, né, chamada polarização do emissor, tá? Em relação ao circuito anterior, né, foi adicionado o resistor RE, tá? A diferença é essa, ok? Então, também forma-se, né, a análise, né, deve ser feita do laço, né, base-emissor, entre base-emissor. Então, nós temos a fonte BCC, né, o resistor RB, a tensão base-emissor, e o RE, né, temos esse laço. Então, a partir desse laço, né, só aplicar Kirchhoff, né, nesse laço, tá? Ou seja, essa tensão BCC vai ser, né, igual a essa tensão, mais a tensão base-emissor, mais a tensão em cima dos terminais do RE, tá? Então, daí, né, simplificando, resulta essa equação mostrada, né, aqui na transparência, ok? A outra equação, né, vem da análise do laço coletor-emissor, ok? Então, essa tensão BCC, né, vai ser igual às quedas, né, em cima do RC, tensão coletor-emissor, tensão em cima do resistor RE, ok? Então, daí vem essa equação, a tensão coletor-emissor igual a BCC menos IC vezes RC mais RE. Nessa análise está sendo considerado que a corrente IE aproximadamente igual à corrente IC, tá? Então, com essa equação, nós podemos traçar essa reta de carga, tá? Essa reta de carga, tá? Para encontrar esse ponto de operação, beleza? Então, esse ponto aqui, por exemplo, é para a corrente igual a zero, né? Corrente igual a zero, então, BC igual a BCC, tá? E temos esse ponto, né, que está em cima do eixo vertical, né, para a situação BC igual a zero. Então, IC vai ser BCC dividido sobre RC mais RE, tá? Bom, aqui temos um exemplo numérico para a análise do circuito, né, de polarização do emissor. Aqui nas tabelinhas é feita uma análise comparativa, né, do primeiro circuito com o segundo circuito, tá? O primeiro circuito é mais suscetível a variações do beta, tá? O beta ela pode variar com a temperatura. A teoria indica que mesmo sendo fabricado igualzinho, né, os transistores TBJ, eles não apresentam as mesmas características, têm características um pouco diferentes, ok? Então, se nós observarmos, né, para beta igual a 50, a tensão coletor-emissor é 6,83. Para beta igual a 100, né, esse valor cai para 1,64. Já no segundo circuito, né, essa variação não é tão significativa, né? 50 é 13,97, né? E para 100, 9,11. Então, essa variação menor é adequada, né, para fazer amplificação de sinal.
Tá? Outro circuito é a configuração de polarização divisor de tensão, certo? Ela apresenta, né, 4 resistores, né, R1, R2, RC, RE e o TBJ, né? Aqui tem os capacitores de bloqueio, né, de tensão CC, tá? A fonte BCC, pequeno sinal, mas como já indiquei anteriormente, né, nós estamos analisando simplesmente circuito com a fonte BCC, tá? Existem duas análises, né? Uma análise exata e uma análise aproximada, tá? Na análise exata, a gente deve aplicar Thevenin, tá? Aqui temos o circuito, né, do laço base-emissor, tá? Temos a fonte BCC, R1, R2, né? Então, o resistor de Thevenin é encontrado, né, no terminal de base e o GND, certo? O GND. Então, a gente olhando entre os dois terminais, nós observamos, né, a fonte de tensão curto-circuito, né, se for fonte de corrente circuito aberto. Então, o resistor vai ser, Thevenin vai ser paralelo, né, R1, R2, como mostra aqui. A tensão de Thevenin, né, entre os dois terminais. Aí basta aplicar, né, divisor de tensão, certo? Então vai ser igual a BCC, né, BCR2, dividido, né, pela soma das resistências, né? Tá? Uma vez feito isso, né, encontrado a resistência de Thevenin e a tensão de Thevenin, monta-se o circuito equivalente, tá? Então, a partir da análise desse circuito equivalente, determina-se a corrente de base. Okay? Basta, né? Essa tensão de Thevenin vai ser igual, né, às quedas, né, em cima desse resistor, né, a tensão base emissor, que é 0,7 volts, e a tensão no resistor RE, tá? Temos o circuito, né, formado entre o coletor e o emissor, o laço, né, coletor-emissor. Então, esse circuito já bem conhecido, né? A gente analisou já para o primeiro e segundo circuito. Então, nós temos o BCC, né? Tensão BCC, menos IC, RC mais RE, né? Então, aqui também considera-se, né, que a corrente de emissor é igual à corrente de coletor. Na configuração de polarização por divisor de tensão, existe também uma análise aproximada, tá? Nessa análise aproximada, para fazer a análise aproximada, devemos observar essa igualdade, né? Que beta BCRE, né? Ganho beta vezes a resistência ligada no emissor, deve ser maior ou igual a 10 vezes R2. Se cumpre essa condição, então nós podemos fazer essa análise aproximada. Ok? Então, nessa análise aproximada, a tensão de base, a tensão no terminal de base do transistor, vai ser simplesmente, né, a tensão dada pelo divisor de tensão. Vai ser BCC, BCCR2, né, dividido pela soma, né, R1 mais R2. Tá? A gente sabe que a tensão de emissor é igual à tensão de base, né, menos a tensão base-emissor. Tá? Base-emissor. Ok? A corrente de emissor é igual à queda, né, de tensão naquele resistor de emissor, que é tensão de emissor dividido RE. Na análise considera-se também que a corrente de coletor é aproximadamente corrente de emissor, tá? E essa equaçãozinha aqui na parte final, né, corresponde à análise do circuito entre coletor e emissor, tá? A tensão coletor-emissor, né, os terminais do transistor vai ser igual a BCC menos, né, a queda nos resistores, tá? Bom, aqui temos um exemplo numérico, né, como nos anteriores circuitos, né, com valores numéricos, fonte BCC 22, tá? Então, na análise, né, os capacitores são circuito aberto,
né, o beta 140. Essa primeira tabelinha, ela nos mostra que para a variação de beta, né, beta 140/70, as tensões coletor-emissor, ela se mantém quase constante, tá? É um circuitinho que não depende muito do ganho beta, tá? Então, isso aí é muito bom, né, para aplicações práticas, ok? Para aplicação prática, é excelente. É circuito de polarização por divisor de tensão. Tá? Aqui temos uma tabelinha comparativa, né, entre exata e aproximada, tá? Na exata, por exemplo, né, a tensão coletor-emissor é 4,54 e aproximada 3,88. Então, a variação também é pequena, tá? Então, a gente pode utilizar qualquer um, né? Então, essa explicação que eu fiz, né, seria correspondente à aula 8, ok? Então, vou dar continuidade com as outras aulas na gravação. Obrigado aí pela atenção, pessoal.